Olá, gente. Quero lhe falar sobre um assunto extremamente delicado, um assunto que traz, de certa forma, muita dor, um assunto que traz desagrado, mas que há uma necessidade muito grande em ser propalado, em ser divulgado. Quero lhe falar justamente sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, ele é em alusão ao suicídio. Suicídio é um fenômeno que nós não gostaríamos de estar falando, mas que infelizmente se faz necessário. De certa forma, é um mal necessário. E eu quero lhe dizer que o mês de setembro, ele, a partir de 2005, foi instituído aí o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, que é justamente o dia 10 de setembro. E nós precisamos estar atento, precisamos estar prestar bastante atenção às pessoas que nos rodeiam. E eu trouxe um tema que diz o seguinte: escutar como caminho, né? A escuta eu acho assim, extremamente necessária para que você possa ajudar algumas pessoas, né? O escutar, o acolhimento, a atenção, isso tudo é extremamente importante para que a gente possa estar ajudando a pessoa que tenha o desejo suicida, a pessoa que esteja pensando em cometer violência contra a sua própria vida. E por onde começa? Né? Por onde começar? É uma pergunta que a gente precisa estar sempre se fazendo, porque às vezes a gente não tem nem jeito para poder abordar um assunto tão delicado. E por onde começar? Na verdade, o suicídio ele começa por dentro, né? Que é chamada dor da alma. A pessoa não tem vontade de sair e nem de conversar com amigos. A pessoa perde o interesse. Os olhos ficam cada vez mais distantes e a pessoa cria um vazio no coração. Então, por onde começa tudo isso? Né? É justamente quando a pessoa perde a vontade de sair, os olhos ficam distantes, essas pessoas elas começam a ter comportamentos diferentes dos habituais e que precisa serem observados. Quais são os sintomas? Os sintomas são: a pessoa acorda todos os dias sem esperança, as pessoas acordam com o coração, com sentimento de coração vazio, e a alma está doente. Então, justamente esses são os sintomas, né? A pessoa acorda com o coração vazio, com a sensação de coração vazio, e, de certa forma, a alma está doente. E aí é onde está o X da questão. O suicídio, ele nasce em algum lugar escondido, além da mente e da consciência. E nós podemos ver que uma pessoa que tenta contra a vida, ela merece o nosso respeito, a nossa atenção e a nossa escuta. Às vezes as pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas ouvem pessoas desavisadas a falarem coisas que, sinceramente, honestamente, não deveriam serem proferidas. Tipo, fez porque quis, porque não se matou, é um abestalhado. Enfim, são frases que, de certa forma, não ajudam e, pelo contrário, só vão dificultar mais a situação.
Não podemos medir o sofrimento alheio. Então nós não podemos estar medindo o sofrimento da pessoa. Talvez você passou por um processo de estresse, de dificuldade, e você superou tranquilo. Mas tem pessoas que não têm a mesma resiliência que você, não têm a mesma concepção, não têm o mesmo pensamento, não têm o mesmo equilíbrio. Então essa pessoa é uma pessoa fraca, ela é uma pessoa doente e é uma pessoa que precisa e merece de atenção e de ser escutada. Uma pessoa que tenta contra a própria vida, ela merece nosso respeito. Não podemos julgar, não podemos fazer juízo de valor, não podemos tirar conclusões precipitadas, não é usar a minha opinião para falar do sofrimento do outro, né? A minha opinião é a minha opinião. O sofrimento do outro é o sofrimento do outro. Às vezes a gente tem essa mania, né? Esse costume de sempre estar opinando, né? Opinando no sofrimento alheio. Então nós precisamos não tirar conclusões precipitadas, não fazer juízo de valor, respeitar e não usar a nossa opinião para falar do sofrimento alheio. Portanto, é necessário apoiar, dar ouvido e abraçar. É necessário que a gente tenha esse gesto de singelo, né? Que é o abraçar, dar ouvido, né? E respeitar. São gestos singelos, mas que são extremamente importantes. Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Isso é uma frase de Augusto Cury. Ele disse que quando a pessoa pensa em cometer o suicídio, ela não quer, dessa forma, morrer. Ela quer se ver livre da dor, livre do sofrimento, livre desta dor na alma. Existem alguns mitos que nós precisamos também observar. Às vezes, quem fala em suicídio nunca fará. Isso é um mito. Se a pessoa está fazendo, é porque tem a intenção. Falar sobre o assunto pode provocar desejo, ou seja, isso que nós estamos fazendo aqui agora. Falar sobre o assunto tem que ser falado sim, tem que ser divulgado sim. A gente precisa falar com as pessoas que a vida é bela e que é necessário que ela tenha equilíbrio, força de vontade. Ela é uma pessoa insubstituível, é uma pessoa que tem potencialidades, é uma pessoa que tem amor, é uma pessoa que é amada, é uma pessoa que merece viver e viver bem, viver feliz e viver alegre. Então, esses mitos de dizer que quem fala em suicidar não comete suicídio é bobagem. Ou falar do assunto pode provocar, também é um erro gritante. As pessoas que cometem suicídio, em geral, deram avisos ou sinais de sua intenção. Qualquer ameaça deve ser levada a sério. Então, uma pessoa que cometeu suicídio, em geral, ela deu algum aviso. Mas como nós temos os nossos juízos de valor, temos as nossas opiniões, às vezes a gente diz, quem fala em suicídio jamais irá cometer. Né? Cão que ladra não morde, pois é um pensamento equivocado, tá? E é um mito. Precisamos dar atenção, precisamos cuidar e precisamos falar do assunto, apesar de ser um assunto extremamente delicado, mas precisamos falar. Os fatores. Os fatores são, geralmente, alcoolismo, leva o indivíduo ao suicídio, doenças físicas incapacitantes. Às vezes o indivíduo ele tem uma doença como a hanseníase e ele fica com incapacidade e ele pensa em suicídio. Uma pessoa sofreu um acidente, perde um membro, né, um braço ou uma perna, ele também pode, né? Isso pode ser um dos fatores. Histórico na família de suicídio, isso também
precisa estar bem atento. Divórcio, desemprego, abuso sexual, conflitos familiares, negação, sentimento de culpa e complexo. Então, são fatores que precisam serem observados. Histórico na família, divórcio, desemprego, abuso sexual, conflitos familiares, rejeição, sentimento de culpa e complexo. Às vezes as pessoas têm um complexo de inferioridade e que, de certa forma, isso termina causando um grande transtorno e leva a pessoa a cometer a violência contra a sua própria vida. Então precisamos do alerta. Quais são os alertas? É muito importante estar atento às seguintes frases. Esse é o momento do alerta. É o nosso momento. O indivíduo, às vezes, ele profere a seguinte frase: eu preferi estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou fracassado. Sou um peso para os outros. As pessoas serão mais felizes sem mim. Olha, esses são alertas que a gente precisa estar atento quando o indivíduo começa a se sentir uma pessoa inútil, incapaz, uma pessoa sem perspectivas. Por trás dessas frases pode estar o sentimento de uma pessoa que pensa em cometer o suicídio. Então, por trás dessas frases, a gente precisa entender que pode estar o desejo de uma pessoa cometer a violência contra a sua própria vida. Portanto, meu amigo e minha amiga, é preciso dar ouvido e fazer as seguintes perguntas. Onde dói? Perguntar para a pessoa, onde dói? Como posso te ajudar? É interessante a gente fazer essas perguntas. E para identificar a fonte da dor, é preciso ouvir e ouvir muito, porque a pessoa precisa falar sobre seus pensamentos. Portanto, você precisa fazer uma escuta qualificada. Nós precisamos ouvir e ouvir muito. Não é na primeira pergunta que a pessoa se abre. Então, a gente precisa estar insistindo. Aonde dói? Eu posso te ajudar? Olha, eu estou aqui, eu sou seu amigo, eu estou aqui para lhe apoiar. Estou aqui para te dar ombro, te dar apoio, para lhe dar ouvidos. Estou aqui para a sua disposição, para lhe ajudar a você ser uma pessoa que pense positivo. Precisamos ser agentes multiplicadores dessas informações. E se precisar ser o fim, invente um novo começo. A vida é bela e é extraordinária. Então, se precisar dar um fim na sua vida, invente um novo começo. Que a vida é bela, a vida é extraordinária. Portanto, meu amigo e minha amiga, para finalizar, eu quero lhe dizer que o Setembro Amarelo, ele é um mês dedicado à prevenção do suicídio, mas o dia 10 é o Dia Mundial de Combate a esse fenômeno que vem dilacerando vidas, vem causando transtorno a muitas famílias e vem fazendo com que pessoas que têm uma vida pela frente, pessoas belas, pessoas bonitas, pessoas inteligentes, pessoas com capacidades, tentem contra a sua própria vida, cometa o último estágio da dor, que é justamente a dor da alma e que leva essa pessoa a cometer o suicídio. Portanto, fica aí essa mensagem. Forte abraço. E você, meu querido e minha querida que está ouvindo esse vídeo, não se esqueça de ser um agente multiplicador, não esqueça de dar apoio, não esqueça de dar carinho, não esqueça de abraçar.
E qualquer eventualidade, procura um profissional de saúde. Tem os psicólogos, os psicanalistas, tem o psiquiatra que pode ajudar também essa pessoa, né? Psicólogo, psicanalista pode ajudar trabalhando a mente aí, o psiquiatra pode ajudar com as medicações. E se você não tiver acesso a esses profissionais, eu vou deixar o número 188, que é o número do CVV, que é Controle da Vida, certo? O CVV, ele é um controle que tem pessoas extremamente capacitadas e por telefone são 24 horas que eles estão atentos a qualquer ligação. São ligações extremamente sigilosas. Você vai conversar com um profissional que vai lhe ajudar, que vai lhe fazer você compreender que viver é melhor, que viver é fantástico e que a vida é bela. Forte abraço, fique na paz e que Deus nos abençoe.